E aí, galera, hoje a gente vai falar sobre como implementar o raciocínio evolutivo no mercado fitness com a Edma Alves. Então, vamos lá, só esperando a Edma entrar. Fala, Guga. Bom Enfim, dia! Edma Alves dessa live. Tá vendo? Saiu dos bastidores e veio colocar a cara pro mundo. Muito obrigada por aceitar esse convite. Tem convites que a gente não pode negar. Com certeza o seu é um desses. Até porque se negar dá ruim. Não dá ruim, não. Pessoal, para quem não conhece, essa é a Edma. Difícil alguém não conhecer, mas essa é a Edma. Sou suspeita para falar, mas uma das responsáveis por onde eu estou hoje. Se eu sou muito satisfeita com a minha profissão e ela, sem dúvidas, foi uma das pessoas que fez desabrochar esse amor, essa vontade de ajudar o outro. Então, o que eu já falo para você, eu tô falando para eles. Obrigada por você estar aqui, por você dividir um pouquinho da sua prática, que são muitos anos, com a gente. Bom, de nada. Como eu falei, acho que eu não aceitaria muitos convites. Com certeza, a admiração fez eu aceitar. Então, é, você com certeza aí me ajuda nesses novos caminhos da educação física, vamos dizer assim. Chega de puxação de saco. É, O Gustavo tá falando aqui que também você ajudou muito ele. Muitos, né? Vai aparecer vários aqui, eu acho. Então vamos começar. Eu queria os que eu muito. não ajudei não vão vir, não vão aparecer. Não, eu vou não. É, Vou assistir depois, só pra não mostrar que tá te vendo. é. Vamos lá, Edma, conta aí pra galera quem é você e como esse tema aí que você vai falar hoje entrou na sua vida e que importância ele teve. Por que que você acha que ele deve ser falado para as pessoas? Bom, esse tema entrou na minha vida através de um curso, né? Então, primeiro eu queria falar que falar depois do Pablo, um dia depois do Pablo, é muito complicado, porque ele, além de ter tido uma ideia brilhante e ter conseguido transformar isso num curso, ele é um comunicador incrível, né? Assim, das ciências do movimento, de cursos presenciais que eu já fiz na minha vida, com certeza ele é o melhor. Não conheço nenhum comunicador como Verdade. ele. Então, falar depois dele é bem complicado. Vou tentar aqui falar o melhor possível. Então, esse tema entrou através do curso, né, do Pablo. É, eu não me necessariamente confortável para falar desse tema, é uma palavra que eu não usaria, porque com certeza quando você tem acesso ao conteúdo que o Pablo te apresenta, conforto é uma palavra que não existe mais na sua vida. Você nunca está em conforto, né? É um conteúdo que você não fala de... Ele não te ensina a movimentação natural, ele te ensina a olhar para o ser humano. E quando você olha para um ser humano, você vê o quanto complexo é, o quanto você não sabe nada, o quanto você tem que estudar. Então, estou sempre em constante mudança. Mas por que eu acho que eu fui um pouco desapegada? Eu tive acesso ao conteúdo e logo coloquei em prática. Não tive muito apego do que eu fazia. Pô, então eu tenho. Então eu peguei, fez muito sentido para mim. E aí, a primeira coisa é por que que faz eu usar esse conteúdo? Porque fez sentido para mim, em Uhum. mim, né? A primeira vez que eu fiz o curso era assim, eu me vi numa situação que eu falei, caraca, eu não consigo fazer nada disso. Em relação à movimentação linearista, eu sou muito ruim. Então, fez sentido em mim, eu querer melhorar. Então, foi um conteúdo que me tocou muito pessoalmente, Uhum. né? E eu logo não tive muito apego e tentei praticar o máximo possível. E logo também, eu acho, acontece com todo mundo. Quando você se depara com conhecimento que faz bem, você logo quer contar para o mundo, né? Então, logo quis aplicar com meus alunos, com minhas alunas, e então esse processo vem aí de 2017 para cá. Então,
eu me sinto um pouco capaz de falar justamente por isso, porque eu não tive apego. Eu tive acesso à informação e logo pratiquei. Para falar um pouco de apego, assim, desapego, eu teria, para as pessoas entenderem a importância do desapego na minha vida, eu teria que voltar umas casas, assim. Não sei se a gente está com tempo, mas eu vou tentar explicar. Então, o que eu faço, o que eu fiz aí nesses anos atrás, antes de ter conhecimento do Pablo. Então, o meu primeiro estágio em academia, minha carreira praticamente foi toda em academia, né? Eu entrei de favor. Meu irmão pediu para o coordenador para eu entrar no estágio que eu queria e tal. Não foi por mérito. Eu não fiz o processo seletivo normal que todo mundo faria. Então eu entrei e me deparei numa sala de musculação que eu não fazia ideia do que era. E aí eu lembro de uma das situações eu perguntando para um outro estagiário que era mais experiente, uma pergunta bem simples: por que você colocou esses 3 supinos na série? Uma pergunta desse tipo. E ele começou a me explicar. E aí ele começou a falar e eu ficava olhando, não fazia ideia do que ele estava falando. E eu falava, meu Deus, eu não sei nada. E ele falou peitoral menor. E eu nem sabia que existia peitoral menor. Eu estava no 4º período de faculdade e eu não sabia que existia um peitoral maior e menor. Então, assim, eu vivi, eu falei, meu Deus, que é isso que eu não sei, assim, incrível, eu me senti muito incapaz. E aí foi quando eu dei o estalo e eu falei, eu preciso estudar, porque senão eu não vou conseguir chegar em lugar nenhum. Então, assim, então esse conteúdo do Pablo fez muito sentido para mim, mas não foi o primeiro conteúdo na minha vida que fez sentido. Acho que é isso que é importante. Não é que agora eu descobri o que faz sentido, não. Vários conteúdos ao longo da minha vida fizeram sentido, entendeu? Eu acho que é um momento de vida que você está. Então, naquele momento, eu não sabia o que era peitoral menor. O que eu fiz? Estudei anatomia. E simplesmente decorei todas as origens e inserções de todos os músculos do corpo. Comprei uma cardio, nesse estágio tinha apresentações de fisiologia, comprei uma cardio e li 7 vezes uma cardio inteiro. Meu cardio, para quem não sabe, é um livro de fisiologia. As páginas saíam, assim, porque eu já lia tanto ele. Comprei o livro de biomecânica, antes de ter biomecânica na faculdade, li inteiro. Então, assim, aquele estalo fez eu me apaixonar por estudar. Então, eu me tornei muito estudiosa. Enfim, essa academia fechou e eu tive que arrumar um outro estágio. E aí, sim, no meu 2º estágio, eu fiz o processo seletivo, não foi de favor. E eu entrei, de fato, por merecimento, né? E aí, nesse 2º estágio, era uma academia importante aqui no Rio e tinha muita gente boa. Muita gente boa. E aí eu, de novo, me vi na minha situação. Caramba, ainda não... Eu via aqueles caras falando, explicando para os alunos, e eu não era capaz de explicar como eles. E aí, de novo, estuda, lê artigo. Mas o que eu quero dizer? Eu estava num meio que a anatomia era muito importante, que fisiologia era muito importante. Então, aquele conteúdo fazia muito sentido para mim na época, entendeu? Porque o meio era isso. Estudar aquilo fazia sentido. Fazia eu estar entre os melhores, entre aspas, fazia eu conseguir me comunicar com os outros professores. Então, o meu estudo inicial era muito pautado em anatomia, em cinesiologia. E aquilo fazia super sentido, tá? E aí fui estudando, me deparei com Maguil na época, com os Camila para estudar joelho, comecei a estudar muito as partes específicas do corpo, eu sabia tudo de joelho, tudo, né? Sabia muito de coluna, comecei, enfim. Eu quero dizer que aquela visão restrita do músculo, da articulação, fazia muito sentido para mim, porque era aquilo que o mercado pedia, né? E aí você vai Isso estudando. quanto tempo atrás, Edma? 2006, uns 14 anos atrás. Era o que o mercado tinha. Você se matriculava num curso, você ouvia isso. Não tinha muitas opções. Você viajava para fazer curso disso. Então, você estava inserida no meio e fazia super sentido. Tá? E aí, você se forma, começa a atender muito. E em sala, a academia... Era uma época que o mercado fitness estava muito, muito ascendente. Muita gente procurando academia. Você se forma, começa a dar personal. E aí vinha a dúvida, assim, né? Como eu vou fazer, eu em sala, para prescrever uma série que o meu cliente de personal se sinta diferente do que eu prescrevo na sala para ele, né? Por que ele vai querer me contratar?
E aí, com os conhecimentos que eu tinha na época, que eram biomecânica, basicamente, eu já tinha a ideia de variação, de tentar variar o máximo possível, e eu comecei a usar o que eu conhecia na época, que eram as alavancas. Então, eu ficava pensando em mil maneiras que eu quero treinar o glúteo médio, máximo. Com quais possíveis alavancas eu posso variar para treinar esse glúteo? Então, era de para lá, de deitar de lado, na máquina, em pé. E aí, era o meu jeito de variar. Mas eu sempre tive nesse sentido, assim, de diferenciação, assim, de não ficar puramente naquele... Sempre tentei pensar diferente, assim. Então, enfim, me formei, comecei a dar aula e tal. De formada, eu fiquei 5 anos em sala. E aí, quando você fica 5 anos prescrevendo, teve uma hora para mim que eu falei, cara, não é só isso. Estranho, não tem muito mais o que variar, não tem muito mais o que fazer. De novo, só porque eu estava pensando bem focada. E aí, eu tive a oportunidade de coordenar a academia, tive que estudar outras coisas. Parei de estudar um pouco, entre aspas, a parte técnica e fui estudar a gestão de pessoas, enfim, fui estudar outras coisas. Mas continuei dando umas aulas, mas mesmo assim alguma coisa já não estava faltando, assim. Depois de 6, 7 anos, e aí eu tive clientes comigo desde o início, então já tinha clientes de 6 anos comigo. E aí um dia o Pereira falou assim, Marcos Pereira, não pode ser mais nem Pereirinha, Marcos Pereira, falou, Edma, tem coisa nova. Em 2014. Em 2013 ele já começou a falar, tem coisa nova, a gente tem que estudar, tem coisa nova vindo aí. Vamos fazer um curso? Vamos. Então, foi quando eu me deparei com o funcional, né? Na época, o chamado funcional. Uhum. E aí, em 2014, eu fiz um curso que fez assim com a minha visão, ó, pum! E aí eu comecei a entender muito mais coisa. Assim, e, de novo, foi o segundo conteúdo que fez sentido na minha vida. Então, de novo, só para deixar bem claro, assim, o momento da sua vida tem muita relação como você se depara com aquele conteúdo. Às vezes você vai estudar uma coisa que não vai fazer sentido nenhum para você. Aí você vai ignorar. Você vai falar assim, isso não serve. Mas talvez só você não esteja pronta para aquele conhecimento. Não faça sentido na sua vida naquele momento. Verdade. Então, e aí em 2014 o funcional fez muito sentido. Não tem problema nenhum falar, foi o curso do MVF, o Marquinhos, que é uma outra pessoa incrível também, e me fez, nossa. E aí ele me apresentou uma coisa chamada sistema neural. Olha, que eu já tinha tido na faculdade, mas nunca tinha olhado. A gente sempre teve, né? A gente estudou isso, mas de alguma maneira o mercado fez você não olhar para isso. E ele falava muito de neuro, ele é muito, muito, muito bom nisso. E aí eu conheci o sistema nervoso. Então, na verdade, quando eu comecei eu não olhava mais só o joelho, eu olhava assim, quem controlava aquele joelho, né? E aí você tem acesso a vários tipos de informação, e aí com certeza, por exemplo, as cadeias miofaciais vieram junto com isso, os reflexos, você tem, na época, a liberação miofacial, se falava muito, enfim, você tem um olhar mais integrado. Foi isso que fez sentido para mim. E esse curso em especial, ele falava, a primeira frase do curso dele, eu nunca vou esquecer, ele falou assim, para quem está aqui querendo aprender a hipertrofiar o peitoral, pode sair da sala que eu devolvo o dinheiro. Esse curso aqui é para ajudar quem não gosta de atividade física. É para ajudar as pessoas a começar. Exercício físico. É para ajudar as pessoas que não gostam do exercício físico. A gente precisa, como profissional da saúde, fazer as pessoas fazerem mais. Então, foi, cara, é isso que eu precisava. Daí, né, a louca do estudo, de 2014 para cá. Deu 7 vezes a apostila, 377 artigos em 3 horas. De 2007 a 2008, eu pulei, eu fiz uma pós em 2008 também, que também fez muito sentido para mim. Eu vou voltar só nessa parte, porque eu conheci o treinamento aeróbio nessa pós. E como eu estava em sala, e como eu falei, a academia estava bombando, tinha muitos bons professores em sala, eu ficava procurando oportunidade de me diferenciar, né? Como eu me apaixonei pelo aeróbio, pelo treinamento aeróbio nessa pós, eu ficava muito no cardio.
E ali eu conquistei muitos clientes, porque eu gostava de atender no CLARD, prescrevia treino aeróbico para todo mundo, porque o professor de musculação não gostava muito daquela região. Então, acho que nesse sentido também, por exemplo, minha cliente mais antiga, que está comigo 12 anos e meio, eu conquistei na esteira, conversando com ela na esteira. Então, também só voltando nesse adendo. Então, em 2014, aí eu comecei a estudar. Então, aí de 2008 para 2014, eu lia muito artigo científico. Acho que pela pós, não sei porque... Enfim, eu lia muito artigo. Em 2014, o Marquinhos mostrou a importância de voltar a ler livros. Né? E aí, porque com o artigo existe um pouquinho mais de filtro, vamos dizer assim. O livro, o cara é mais livre, ele pode escrever ali o pensamento dele, não necessariamente ele tem que ter um crivo técnico científico, né? Então, por muito tempo a gente meio que teve um preconceito com livros por causa disso, porque não era ciência, entendeu? Em 2014, o Marquinhos, cara, me mostrou milhões de livros que eu não conhecia. E aí eu fui ler livro de novo. Comecei a ler livro. E é engraçado que quando você lê uma coisa, vai levando a outra, né? Então, aquilo fazia muito sentido para mim. Muito sentido para mim. Eu ia lendo. Até que outra coisa que me ajudou muito, a academia que eu coordenava tinha um programa, né? A gente chamava de mesa redonda, onde era liderado pelo Beto Abrão, que todos conhecem aí. Então, ali também eu me mantinha atualizada. Assim, uma vez por semana a gente ia lá, a gente fazia alguns temas atuais, então também me mantinha, mesmo sendo coordenadora, era um momento de eu estar atualizada ali, pegando aqueles conhecimentos. E aí, o funcional bombou, e de novo, assim, 2014, 2015, 2016, 2017 começou a me dar uma certa, assim, do que ele se tornou. Falei, cara, não é isso. O bode. Um certo preguiça, um certo bode. Falei, cara, não é bem isso. E aí a gente começou, YouTube começou a bombar, você tinha muito mais acesso ao PubMed. Antigamente era um parto pegar um artigo, né? Você tinha que quase implorar o cara a senha para o cara te dar. Tudo ficou mais fácil, você tinha acesso ao conhecimento muito mais fácil. E a gente conheceu o YouTube do Pablo. E, de novo aquele estalo. Cara, e foi o Pereira, não foi? Foi o Pereira de novo. De novo com o Pereira. Aguardando ansiosamente a próxima dica do Pereira. O Pereira tá à frente sempre. Então, conhecemos e foi quando a gente falou, né? Esse cara não vai vir pro Rio, então a gente vai atrás dele. Porque o que ele fala, ninguém fala. Como ele fala, né? Ninguém fala. Então foi quando, em 2017, a gente foi atrás dele, literalmente, em Brasília. Ficar 5 dias lá. Ouvindo ele, e foi de novo. Então, aí volta para quando eu comecei, que fez tudo sentido, primeiro para mim, porque o funcional já ajudou um pouco, assim, né, nessa ideia do integrado, de você treinar um pouco, mas o conhecimento do Homo sapiens do Pablo fez muito mais sentido. Então, por isso, então, de novo, esse desapego, eu tive que desapegar de várias vezes durante a minha vida do que eu conhecia. Então, acho que isso já está mais no automático. Então, esse desapego que eu tive que fazer várias vezes na minha carreira me ajudou a praticar mais rápido do que o Pablo propôs. Acho que é por isso que eu uso mais. Enrolei, mas respondi, né? Não, super. Deu um panorâmica. Ótimo. E o melhor são os comentários, tá? Por exemplo, não vem mesmo, não. Porque quando você estava falando, aí a gente estava falando da mesa redonda. O Gustavo falou e o Samuel também. Quando você aparecia, todo mundo tremia. Sabe aquela coisa de chefe quando entra no recinto que todo mundo se mexe? Mas era isso. Era porque eu era chefe. Só por causa disso. Sei. E por muito tempo eu fui chefe mesmo. Isso que é o pior de lembrar. Não era talvez líder, talvez eu era chefe. Foi bom. Te acrescentou, com certeza. Voltando aqui a quando você disse que foi no Pablo, assistiu o Pablo lá em Brasília, né? Que na época eram 5 dias de curso. Eu lembro que a gente saiu meio com a cabeça meio bombando, né? A gente acordava e dormia conversando sobre, cara, tu viu aquela hora? Mas como é que a gente tentando achar soluções? E você teve alguma dificuldade, Edson? Foi até a pergunta da Thalita, quando nós abrimos a caixa de perguntas, que ela disse que está tendo uma certa dificuldade, e muitas pessoas já me falaram isso. Que você pega o conteúdo teórico, você bota na sua cabeça, transforma para a prática. E além de transformar para a prática, você tem que
saber falar para o seu aluno por que que você está fazendo aquilo. Você tem que influenciá-lo a querer fazer aquilo. Você teve essa dificuldade na implementação desse raciocínio no dia a dia dos seus alunos? Então, eu acho que ficou claro assim que eu sempre busquei coisas novas. Então, com relação à novidade, meus alunos não se estranharam, não. Porque eu sempre busquei coisa nova. Então, uma coisa que eu sempre tentei é variar, literalmente variar. E nessa hora, essa palavra cabe. E óbvio que não era variar sem sentido, mas eu sempre tentei variar o tipo de treino, então. E quando você avisa, você desmarca as aulas, porque o curso era quarta, quinta, sexta, sábado e domingo. Tive que desmarcar a aula. Ó, tô indo fazer um curso de 5 dias. Seus alunos esperam que você vai voltar com novidades. Ninguém, né, vai fazer um... Imagina, eu chego lá segunda, não serviu de nada esse curso aí, foi, ó... Não, então, assim, eu acho que de certa maneira, quando eu voltei, até eles estavam meio que ansiosos, assim, qual vai ser a novidade da Edma, né? O que a Edma vai trazer pra gente? Então, com relação aos meus alunos, eu não tive dificuldade, tá? Eu tive outras dificuldades. A primeira foi que é um curso, o Pablo é um fisioterapeuta, e é um curso que ele teve a sacada toda em cima da fisioterapia, toda em cima da reabilitação, né? Então, aquele curso, ele trouxe vários conhecimentos que a gente não tinha, que eu não tinha na época, porque era um curso muito mais, entre aspas, pensado por um fisioterapeuta. Então, eu tive acesso a informações de dor, que eu não conhecia. Eu fui estudar dor, né? Exposição gradual de exercício. Nunca tinha ouvido falar disso. Exposição gradual, como assim? Foco de atenção. Então, ele me trouxe vários conhecimentos que eu não conhecia. Então, eu saí dali e tive que estudar, né? Óbvio. Tá? Então, a primeira grande dificuldade foi como eu pego esse conteúdo de um fisioterapeuta e tiro da reabilitação e boto para promoção e condicionamento dos meus alunos. Aí eu fiquei pensando no como, né? Mas, ao mesmo tempo, os alunos têm algumas funções que eles estão quase sempre... Tem sempre alguma coisa que eles precisam reabilitar, entre aspas, né? A gente não é bom em tudo. Entre aspas, a gente está reabilitando algumas funções. Então, eu comecei mais por aí. Fui nas fraquezas, assim, e fui adicionando aqueles movimentos que eu tinha visto no curso nos pontos fracos que eu percebia dos meus alunos. Eu comecei mais ou menos por aí, porque já era um conteúdo proposto para ele, eu não tinha que ficar pensando muito. E aí depois eu fui criando, e aí é muito importante, acho que é importante falar isso. Qual foi a primeira, não sei se você lembra, mas qual foi a primeira coisa que a gente fez quando a gente voltou de Brasília? A gente chamou o Zé Henrique e o Pereira, não sei se você lembra, a gente levou eles para uma sala e a gente mostrou tudo do curso para eles. Porque a gente falava assim, a gente pensou assim, cara, só a gente não vai conseguir. Se mais pessoas não entenderem esse raciocínio, e aí vale um link do que o Pablo falou ontem. Ele falou, esse conhecimento mudou minha perspectiva de prescrição. Foi isso. Antes eu era voltado, eu contei a história da cinesiologia, da anatomia, depois eu aprendi o sistema nervoso e agora eu aprendi que existe uma biologia evolutiva. Então, assim, eu fiz... né? Eu olhava aqui e eu fui Expandindo o conhecimento, fui expandindo a minha visão de prescrição, assim, né? Então, a primeira coisa foi dividir o conhecimento. Para mais pessoas te darem insights de como praticar aquilo. Porque, de novo, nós duas sozinhas não íamos conseguir avançar muito. Segunda coisa, começar a treinar. Eu treinar, assim, daquela maneira. Então, eu experimentava. Ia lá para uma sala e fazia. Tentava lembrar não, anotei tudo do curso, né? Fazia. Então, isso também me ajudou a ter novas ideias de para que eu vou usar aquilo. Cara, olha que engraçado esse movimento aqui. Ao mesmo tempo que eu faço força aqui, eu tô alongando essa cadeia aqui. E, pô, aquela aluna que precisa alongar essa cadeia, olha que legal que eu posso usar esse movimento em vez de ficar parada alongando. Enfim. E aí, essa prática, e aí a gente chegava em casa, né? Falava, cara, tive uma ideia, olha esse.
olha esse. E essa troca, assim, né? Então, isso foi fundamental. Então, buscar uma rede de apoio aí. Hoje o curso já tem mais turmas, tem muitos educadores físicos que fizeram, né? Eu acho que talvez essa rede de apoio seja até mais fácil. Sim. Outra dificuldade, o ambiente, né? A academia que eu trabalho, a maioria das minhas aulas são em academias, seja ela numa academia de fato ou em condomínios. Então, são ambientes de musculação, onde tem mais aparelho do que chão, né? E então, a minha outra dificuldade foi como fazer isso no ambiente que eu tinha. Você E sempre aí, procurava soluções, né, para os problemas. Você nunca se contentou com, não dá para fazer porque não tem não, espaço. nunca, não deixei de fazer, como eu falei, fui logo aplicando da maneira Uhum. que eu dava. É, tentei buscar soluções, e aí eu fico brincando que cada vez eu dava mais aula no meu quadrado ali. Naquele quadrado ali que eu podia, o que eu podia fazer? Então a gente ia lá brincando. Então, o ambiente. Mas tinha coisas, por exemplo, que você. Vamos supor, eu queria juntar duas funções. Eu queria que ele rolasse e levantasse e se pendurasse. Isso era muito difícil acontecer, Uhum. porque então você tinha que meio que partilhar, assim, botar por Aham. blocos, entendeu? Pensar numa estrutura de aula que você não ocupasse a academia inteira, porque era impossível, você não conseguia, o aparelho não estava disponível, né? Por exemplo, o espaldar para me pendurar. Não estava Uhum. disponível a hora que você quisesse. Se você viesse rastejando e pular, já tinha gente fazendo, enfim. Então eu tive Aham. que pensar, aí sim, como se fosse colocar em exercícios aqueles movimentos, aquela Aham. ideia, colocar em blocos, e aí eu fiquei pensando, e aí foi um outro processo de como deixar mais natural, Aham. mesmo que num ambiente de exercícios e tal. Então, é, A então a pense movimentação assim, de fato era natural, né? Ele só era segmentado. Só, isso, só tinha isso, números de repetições isso, para poder se exatamente. adequar. Exatamente. Não era. A maior dificuldade foi ficar ligando movimentos, mas os movimentos naturais ali você conseguia fazer, assim, né? É, então, essa foi uma outra coisa, pensando assim, não é que tive dificuldade, mas que eu acho que eu errei no início, e aí fica de experiência, foi querer talvez colocar alguns movimentos, alguns desafios muito altos para as pessoas. Uhum. Como eu ainda não tinha essa medida do que era uma demanda alta, uma demanda baixa, talvez eu tenha precipitado e colocado exercícios, né, movimentos demandas muito difíceis para os meus alunos no início. Eu acho que eu pegaria mais leve hoje. Então, uma dica aí para quem. Não, a gente deve falar mais tarde sobre isso, mas eu acho que foi a gente sempre tende a colocar demandas muito difíceis. Uma Aham. lição que o FBA me deu foi deixa maturar esse movimento, deixa ele acontecer de forma mais fluida, antes de Aham. aumentar a demanda. Então, essa é uma coisa que eu faço diferente hoje. Entendi. Legal. E tem outra pergunta da Gisele, que tem a ver também com o que a gente está falando. A gente está falando muito de movimentação natural e você citou que passou pela época do funcional, né? Que estava bombando na época. Existe diferença entre movimentação natural e movimentação funcional? Bom, vamos lá. O que fez sentido para mim? Vou falar o que fez sentido para mim. O Aham. funcional me mostrou muitas coisas que eu não conhecia. As funções. Eu comecei a pensar literalmente em função. Aham. Então, como eu queria ativar determinado músculo naquela função. Eu queria ativar, um exemplo clássico, de novo, é o glúteo médio. O glúteo médio tem uma função estabilizadora importante na marcha. Ele carrega bastante carga excentricamente, né? Ali. Então, não basta treinar ele pensando no músculo. E qual função que você quer botar aquele músculo, né? Então, Treinando, no caso, na ação, né, que você diz. e, Treinando pensando no eu músculo. pensava no músculo. Então eu tenho que treinar o glúteo médio, o que ele faz? Abdução de quadril? Então taca a abdução de Aham. quadril na pessoa. Sim. E não era. O funcional me ajudou a ver, a pensar na prescrição de acordo com a função que eu queria daquele grupo muscular, Aham. né? Então ele me apresentou as funções, a mobilidade, a estabilidade, que hoje também já se mudou tudo. Então eu acho que o funcional ele trabalha com funções, tá?
E o natural também. Só que o natural, a função as funções da movimentação natural são mais amplas. Então, o que eu penso? Assim, não é a mesma coisa. A movimentação natural, ela se baseia em movimentos que ajudaram a nossa sobrevivência, né? Que ao longo período de tempo, pessoas que faziam aquele comportamento motor tinham mais chances de sobreviver e mais chances de levar seus genes para frente. E se você for pensar isso num longo período de tempo, a gente tem comportamentos motores, funções motoras que ajudaram a gente a ter essa cinesiologia que a gente tem. Então, os dois trabalham com função, mas na minha opinião, assim, o funcional é uma função mais ainda específica, um pouquinho mais específica, que é mais articular, até integrada, mas... E o movimentação natural não. Ele te faz pensar, cara, quais funções que eu fiz por mais tempo que me ajudaram a ter o ombro que eu tenho, o pé que eu tenho. Então, ele me deu uma abertura de função. E aí a gente, por exemplo, funções para movimentação natural, comportamentos motores, o correr. Ficar abaixado de cócoras fez muito sentido pra gente. Arremessar fez muito sentido pra gente. Saltar fez muito sentido pra gente. Então, um pouquinho diferente daquela função que o funcional ensina, que é mobilidade, estabilidade, nananã. São funções... Talvez seria o sentido, você falou o sentido, Edma. Talvez a movimentação natural, ela seja o sentido que tem daquele movimentação teve na nossa espécie, para você fazer aquilo ali e trabalhar assim a função. Pode ser isso? Pode ser uma explicação assim mais ampla? Eu acredito que sim. Foi esse sentido que deu para mim, cara. Se eu tenho mobilidade de tornozelo, um exemplo, que o funcional me ensinou isso, lá através dos papas lá do funcional, cara, por que eu tenho mobilidade de tornozelo? Né? Essa é a pergunta. Por que Qual a gente, o sentido da mobilidade na minha vida? Qual o sentido da mobilidade do meu tornozelo? Porque eu precisei correr, precisei escalar, eu precisei ficar de cócoras. Então, a movimentação natural, ele resgata os porquês, assim, na minha opinião, né? Os porquês das funções que a gente tem. Legal. Então, eu diria que o funcional está meio que dentro do natural, assim, a gente entendeu? Não sei se eu respondi, Gisele, espero que sim, mas a diferenciação de função é que uma é função mais específica, na minha opinião, e o outro é uma função mais dos porquês, né? Travou? Travou aí? Voltei? Travou você, voltou. Deu para ouvir? Deu para ouvir que tu ia diferenciar a movimentação natural e a função. Para mim essa é a ideia. O funcional, ele traz aspectos mais específicos do corpo humano e o movimentação natural, mais os porquês que a gente tem aquelas funções. Não tem inserido no outro, então. Porque os dois trabalham função. Eu acho que sim. Só que um é mais aprofundado, digamos assim, uma visão mais ampla, né? Uma visão mais filosófica. Talvez. Edma, a Andrea fez uma pergunta muito boa aqui, que é uma dúvida muito grande nas pessoas. Ela falou que funcional são os exercícios de pliometria e percepção em resumo. Muitas pessoas acham que realmente funcional é por muito tempo, né? Pegar um cone, ficar correndo de um lado para o outro, pular, pega a bola, pliometrias. O funcional sempre foi resumido a isso. Eu acho que é por isso que é o seu bode dessa palavra. Mas você consegue explicar pra gente de uma forma simples o que seria treinar a função? Simples, vai. Então, acho que a gente precisou muito criar termos, né? Então, por exemplo, exercício proprioceptivo não faz muito sentido. Porque o tempo todo você está usando as informações vindas do corpo para fazer o exercício, né? Muitas vezes as pessoas querem falar exercício de equilíbrio e falam exercícios proprioceptivos. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Muitas vezes as pessoas, o funcional trouxe isso pra gente. Pensa bem, a musculação tradicional ela vivia de máquina. A nossa dúvida era se a gente colocava o crucifixo antes ou depois do supino. Sabe? Assim,
era muito específico as dúvidas. Quando você traz o funcional, que você começa a saltar, e aí um exemplo bom esse da pliometria, né? Que é você fazer uma força depois de uma força excêntrica, depois de um estiramento, né? Você fazer uma contração depois de um estiramento. Quando você traz isso para a musculação, tu fala, caraca, né? Então, assim, o funcional, qual era a diferença do funcional? Isso. Então, o funcional se resumiu a isso. A diferença é que eu salto, é que eu faço exercício de equilíbrio. Mas não é. É você pensar em funções. Eu quero melhor, por exemplo, uma das funções do quadril é ter uma mobilidade em vários ângulos. Ele é uma articulação de esfera. Ele tem que ter mobilidade. E aí, quando você está fazendo, então, quando você propõe um exercício para ganho de mobilidade nesse quadril, é funcional. Porque ele está pensando em função. Se você for pensar assim, ótimo. Então, eu acho que o funcional ele só muda a perspectiva. Assim, tudo se tornou funcional. Mas com qual função você está propondo aquele exercício? Né? Se você tiver um propósito na função, qualquer exercício pode ser funcional. Né? Não é porque você está saltando que é funcional. Não é porque você está desequilibrando. É funcional para aquele indivíduo, né? Tem que saber qual a necessidade do cliente. E tem necessidades gerais que todo ser humano precisa, né? Então, por exemplo, como eu falei, a mobilidade de quadril é uma necessidade de todo ser humano, de todo, tá? Então, não sei se eu fui simples, mas é quando você muda a perspectiva de uma ação muscular para uma função. Isso é você treinar funcional, né? E uma dúvida muito, muito comum também, voltando para a movimentação natural agora, eu acho que ela respondeu, foi uma dúvida da Andréia, André. André, se ela te respondeu, fala aí com a gente no comentário, por favor. Tenho dificuldade de ser simples, André. Me fala aí, porque eu tento de novo. Teve uma outra pergunta da Gisele que ela queria saber, que é uma dúvida bem comum também. A gente tentou pegar dúvidas comuns, né? Para não ser muito, para não perder tanto tempo aqui e te aproveitar ao máximo. Que é quando é que eu uso a movimentação natural? Muitas pessoas acham que tem que ser usada no aquecimento. Por ser exercícios. Eu acredito que é porque são exercícios que trabalham muitas funções, tá? E que por muito momento a gente meio que pensou. Primeiro você mobiliza. Antigamente era assim, libera, faz a mobilização, né? E depois ativa. Você inibia, né? Que a liberação era o inibir. Você inibia, isso, mobilizava. Isso aí. E aí condicionava, ativava e ela fazia a força, né? Foi assim que a Nasmi nos ensinou. E aí a movimentação natural, a dúvida dela ela é só um movimento que eu tenho que usar só no aquecimento? Qual é o seu posicionamento quanto a isso? Então, eu tinha pensado aqui numa linha, vou tentar voltar. Se a gente pensar na movimentação natural com a perspectiva anatômica e cinesiopatológica e cinésio, não vai fazer sentido. Se você quiser botar os exercícios naturais para treinar o peitoral, entre aspas, não vai fazer sentido. Você está tentando encaixar um quadrado num lugar que é redondo. Então, para você pensar aonde se encaixam os movimentos naturais, você tem que pensar no seu propósito do seu programa. Vamos pensar num programa, tá? Numa prescrição de série. Você tem que pensar com uma perspectiva biológica, de biologia evolutiva, uma perspectiva de ser humano, tá? Se você ficar pensando no micro, não vai fazer sentido. Você não vai conseguir montar um programa. Então, o primeiro passo é você definir o objetivo daquele programa. O objetivo daquele programa é fazer a pessoa aumentar o repertório de variação de movimentação dela? Ou ela aumentar a força do dorsal? Então, o primeiro ponto para movimentação natural é você ver o objetivo, tá? Beleza. Você tem objetivos lá no seu programa, como encaixar isso? A movimentação natural, ela tem a característica que você quiser. Por exemplo, o rastejar, ele pode ter uma característica mais de desafio de mobilidade,
Se eu quiser, ele pode ter uma característica de mais desafios de força. Se eu quiser, ele pode ter uma característica mais de desafio de resistência. Quem faz o movimento seu que você quer é o professor. Não é que o rastejar é porque é. Ou, vou dar um outro exemplo, o braquear, o se pendurar. Ele pode ter várias características, depende do que você propõe. Ele pode estar no... Se você tiver uma divisão clássica de aula, eu não sei como ela divide a aula, mas provavelmente você começa com uma baixa demanda, vai conversando com o seu aluno, vai fazendo ele entrar na aula, vai fazendo ele aumentar o foco dele, né? Você provavelmente vai nas prioridades primeiro. E aí depois no meio da aula você tem um momento de mais intensidade da aula, para depois no final você fazer um... Tem gente que termina no ápice, tem gente que faz uma volta calma, depende do seu tipo de aula, né? Então, mas o mais importante é que você pode encaixar a movimentação natural em qualquer momento, desde que você ajuste para o que você quer. Se você começa numa baixa demanda, então minha aula começa numa baixa demanda. A minha. Se eu colocar um rastejar no início, eu não vou incentivar ele. Rápido, vai, empurra o chão. Não. Vai o mais longe que você puder. Coloca a sua mão o mais longe que você puder. Vai bem devagar. Então, o seu comando faz muita diferença. Né? Então, primeiro ponto que você tem que pensar. Qual é o objetivo maior da aula? Tá? E segundo, se tem objetivos específicos conforme... Se você divide a aula por objetivos, nesse primeiro objetivo eu quero uma fraqueza do meu cliente, por exemplo. Então eu vou pegar a parte inicial, vou trabalhar bem essa fraqueza dele. Você usa o movimento, você pode usar. Se você quiser fazer força com movimentação natural, você consegue. As pessoas não conseguem se empurrar do chão, as pessoas não conseguem se pendurar. Isso é força, isso é fazer força. Então, eu acho que é isso. Como encaixar? Como você quiser, desde que você amplie o objetivo da sua aula. Perfeito. Você disse alguns objetivos... Você vai falar alguma coisa? Desculpa. Não. Você disse alguns benefícios da movimentação natural, né? Trabalhar a função, que você pode trabalhar várias capacidades físicas utilizando só a movimentação natural. E você tem mais algum benefício, Edma, que você teve por experiência ao adotar, ou porque você leu, ao adotar essa rotina de movimentação natural das pessoas? Só uma pergunta interessante que eu acho que foi até... Acho que a Mônica leu o meu pensamento. Ela falou assim, depois que você passou a utilizar a movimentação natural, você percebeu diferença na saúde mental e emocional dos seus clientes? Então, bom, beijo para a Mônica primeiro. Vamos lá, vou tentar responder primeiro a outra e aí acho que eu vou chegar nessa da Mônica. De novo, ao longo que você vai estudando, você vai vendo quanto de coisa você tem que inserir numa aula. Cara, você tem 1 hora para trabalhar muita coisa com o seu aluno, né? De novo, se você for ficar só restrita à anatomia, 1 hora vai ser muito. Se você aumentar o que você quer trabalhar, talvez 1 hora seja pouco. Então, um benefício da movimentação natural é ela juntar muitas coisas em um movimento só. Então, o que eu fazia antes separado, né? Precisava de vários exercícios para fazer várias coisas. Então, eu vou dar um exemplo. Como eu acho que eu já falei. Mobilizar a cadeia posterior, que é uma coisa que todo mundo precisa pelo nosso ritmo de vida. Todo mundo precisa mobilizar a sua cadeia posterior, de certa forma, né? E eu faço isso hoje junto com um monte de outra coisa. Tá? E aí eu não estou falando só de físico também. E Consegue dar um exemplo prático? Por exemplo, a força de empurrar. Tá? Se empurrar do chão. É uma força importante. Se você fizer o urso, que é aquele exercício que você está de quadrupedia, com o quadril alto, olhando entre as pernas, né? Se você for andando para trás e fazer a intenção de empurrar o chão com o braço, você vai perceber que ao mesmo tempo que você faz força para empurrar o chão, você está mobilizando a cadeia posterior. Então, esse é um exemplo que você consegue 2 funções físicas, e aí eu estou falando só das funções físicas, no mesmo movimento. Tá? Mas o FBA também me trouxe outros conhecimentos.
que, que é o conhecimento da cognição, né? Que não fazia, apesar de já ter estudado neuro um pouquinho antes, as funções executivas eu aprendi lá, assim, né? A relação de tudo isso. Então, acho que a movimentação natural junta nesse ponto que a Mônica quer levar, assim. Cara, é um desafio mental. É um desafio que sempre foi, né, na verdade. A gente sempre teve que ficar atento a tudo, ao ambiente, não só específico, né? Hoje nossos ambientes são muito controlados. Muito, a gente tem pouquíssimo risco de ambiente, ainda mais tendo uma academia. Então, você também consegue adicionar vários aspectos cognitivos ali, várias funções cognitivas num único movimento, né? Então, talvez o exercício lá cognitivo que ele fazia separado, ele consiga fazer no treino dele, né? E a gente sabe como a debilidade mental tem aumentado aí no mundo, né? Então, a movimentação natural, o grande lance para mim foi, caramba, como eu consigo fazer muita coisa em movimentos mais... em menos movimentos. Então, eu treino mais coisas e menos movimentos. E aí, confesso, eu não sei se eu não percebi isso antes, porque eu não era capaz, né? Porque você só percebe depois que você conhece também. Mas me fez muito sentido nesse sentido. Eu tento sempre estimular, assim. Tem que pensar, tem que pensar. Tem que pensar para fazer assim. Não é só vir aqui fazer força. Não, tem que pensar mesmo. Então, eu acho que esse é o grande benefício. Se você, independente agora do nome que você quer usar, tá? Se você não quiser usar movimentação natural, se você quiser usar movimentação funcional, qualquer nome que você queira usar. Se você consegue colocar muitos desafios no mesmo exercício, eu acho que é um bom caminho. Falando nisso, posso falar só uma coisinha? Por favor. Que Bebo água. Pergunta da Mônica também. Não respondi. Eu acho... Foi mal. Eu falo depois. Você quer responder primeiro? Eu acho que eu vou fazer. Provavelmente eu vou falar talvez a mesma coisa que você, né? Mas eu acho que quando você começa a ver o raciocínio por uma perspectiva evolutiva, nós tivemos também, uma das coisas que tivemos acesso, é a diversão, né? Principalmente quando a gente trabalha com foco externo. Antes de eu ter conhecimento sobre fatores científicos de que se proporciona, eu comecei a perceber que os alunos riam mais, sabe? Quando eu dava uma tarefa que envolvia mais o foco externo, eles se divertiam quando eles conseguiam, quando eles não conseguiam. Então, eu comecei a ver que proporcionava um prazer muito além para eles. Eu acho que tem a ver com o que a Mônica está falando. E aí depois eu fui começar... Aí depois, realmente, a gente teve acesso a conteúdo, principalmente começando com a Leca, começamos a ler sobre isso, e a gente viu a importância desse sorriso, dessas habilidades, né, que essa movimentação proporciona. Que é algo científico. A gente vê que a diversão tem coisas científicas envolvidas que são muito, muito boas, principalmente para a aderência das pessoas, né? Acho que ninguém gosta de fazer algo que não seja prazeroso na vida. Tem pessoas que fazem, porque sabem a importância. Mas se a gente olhar um olhar mais amplo, a maioria das pessoas não gosta. Então, eu acho que foi bom também. Teve uma aderência muito grande, pelo menos dos meus alunos, com relação a isso, a essas habilidades. E a gente vê também no Small, né? Como as pessoas no nosso Small Group, elas se divertem e querem mais, já pedir, não, vamos fazer todo fim de semana. Não, gente, todo fim de semana não dá, a gente tem outros compromissos. Você tem alguma coisa pra falar? Não, eu me lembrei agora aqui uma coisa assim, a grande dificuldade da movimentação natural é que a gente não é treinado para prescrever assim. A gente não é treinado. Então a gente tem que se treinar a pensar assim para prescrever, né? E quando você pensa assim, um momento da sua aula que era chato, que você ia lá ninguém gosta de ir na fraqueza. Quando você tem que ir lá nas fraquezas das pessoas, pode se tornar muito mais prazeroso quando você coloca algum tom de brincadeira naquele movimento, algum tom de desafio que ela seja capaz de cumprir naquele... Então, o que eu percebi foi isso, momentos muito chatos, muito burocráticos da minha aula, chatos entre aspas, né, assim, se tornaram um pouco mais leves e você consegue atingir aquele seu objetivo que você queria de uma maneira melhor, assim, pelo menos eu acho. Então, Mônica,
afeta total, assim. Eu acho que é uma outra vibe a aula. Aham. É verdade. O pessoal tá agradecendo aqui, ó, que o João é muito bom, muito bom. O Obrigada, small, gente. só então falando sobre o que é o small. O small é uma necessidade, surgiu de uma necessidade justamente do que eu falei, da dificuldade do ambiente, né? Quando você dá muito personal, você prepara muito o ambiente para o seu aluno, né? Praticamente, né? Ele vai lá e faz. E aí eu fiquei pensando, e outra coisa que a gente aprendeu lá no curso é a importância de socializar, né? Eu fiquei pensando, cara, isso só o personal não faz sentido. Só o personal não faz sentido. Temos que fazer alguma coisa. E aí eu convidei a Rafa, a gente conversou, né? A Rafa e o Zé, falou, vamos criar um grupo, vamos criar um grupo. Eles precisam de ter um outro ambiente para experimentar o corpo deles, assim. E aí calhou de uma unidade linda, qual é a Vogue, né? Então, acho que o Small é isso, assim, junta duas coisas muito homo sapiens, muito, que é É a verdade. socialização com a diversão e se E a movimentar. movimentação natural, né? É, exatamente. Então, cara, é mágico por isso, mas talvez os alunos não soubessem como surgiu esse propósito, mas é isso, vendo, cara, não vamos deixar o ambiente nos limitar. Como a gente Uhum. pode ser melhor? Como a gente pode fazer eles terem essa experiência com o corpo, né? Então foi assim. É verdade. Edma, e quem quer, se você pudesse dar algumas dicas aí para quem quer começar a aplicar a movimentação natural, você já falou algumas coisas, algumas dificuldades que você teve. Se você conseguisse pontuar algumas dicas, qual você falaria? Vamos treinar a objetividade, não? Primeira dica, ó, vai lá, vai ter até número para você vai ficar Vou anotar. orgulhosa. Vai, vou Isso. anotar. Número um. Primeiro, fazer em você. Você tem que Experimentar, né? treinar. Se você não treinar, você não vai ter novos insights, você não vai ser exemplo para o seu aluno, não vai fazer sentido para você, você não vai ver melhora, você não vai fazer o seu corpo experimentar aquilo. Então, primeira dica é coloque no seu treino. Veja quais funcionalidades, quais funções, quais comportamentos motores estão te faltando de um ser mais generalista e coloque no seu treino, tá? Segundo, não tire a parte que seu aluno mais gosta da série para trocar por uma movimentação natural. Não faça isso. Continue deixando o que ele mais gosta e tente já ver uma parte que talvez ele já não goste tanto e vá mudando, tentando deixar aquela parte mais agradável. Então comece com desafios fáceis para ele, para aquele cliente, que aumente fáceis, mas que tenha um certo desafio, que aumente a sensação de autoeficácia dele para aquele movimento, para ele se tornar confiante e não achar que está pagando mico na academia. Aham. Legal. Terceiro, tenha argumentos por que você está fazendo aquilo. Se um dia, quase nunca, eu recebo pergunta, tá? E aí vem até, assim, uma cliente que me procurou já depois desse processo da FBA, já estou 1 ano e meio com ela, e eu já desde o primeiro dia coloquei vários movimentos. Acho que ela tá aqui. Tá Tá, aí? ela mandou um oi. A Ah, Dani. a Dani. Então, a Dani nunca me perguntou o porquê que ela estava engateando, por exemplo, tá? Ou rastejando, ou qualquer seja o outro movimento natural que eu usei com ela. Ela nunca me perguntou. Mas se ela me perguntasse, eu teria ótimos argumentos técnicos, teóricos para responder para ela. Então tem cliente que não vai te procurar, não vai te perguntar, ele simplesmente vai sentir que está melhorando e vai fazer. Outros não, outros vão querer saber. Mas por que está prescrevendo isso? Aí, ela tá aí mesmo, um beijo. Tá. Então, tenha sempre um argumento guardado, tá? Pense no seu programa, não faça um programa aleatório. Porque se você for pegar desprevenido, você vai perder a credibilidade. 1, 2, 3. Foram 3, né? E a Sim. deixa eu pensar mais alguma. Bote um toque de diversão, de ludicidade aí, de criatividade nisso. Para fazer ser um pouco mais divertido, um pouco mais legal. Acho que 4 tão bom? Tá bom? Tá ótimo. Ah, que bom.
Acho que todas essas aqui dá para fazer aqui na quarentena, né? Experimentar dá para fazer, você expor com cuidado nas aulas online, você consegue, você ter argumento, é só você estudar e a próxima dica vai ser de acordo com isso, com os argumentos. E depois o toque de diversão, que também estudar, acho que abre a cabeça para criatividade, né? Tudo começa com o estudar para depois aplicar. E desse teu terceiro argumento aí, que você tem que ter, você tem que saber o porquê que você está fazendo as coisas, dá uma dica pra gente, Edmund, de onde é que a gente consegue esse material aí complementar para quem quer saber sobre movimentação natural, sobre ludicidade, sobre tudo isso que você falou, se você conseguir resumir aí. Então, acho que o Pablo foi muito feliz ontem nas indicações e eu reitero, Sapiens é imperdível. Aham. Sapiens para qualquer um, tá? Se você é profissional de educação física ou não. A história do corpo humano, Uhum. o Todd, né? O Todinho, Aham. Play with Movement. Acho que foi isso que ele indicou. E aí eu tentei pensar em duas indicações diferentes do que ele me falou. Mas, gente, comece por essas. Verdade. Com Essas aí certeza. tem que ler. Esse livro aqui só tem em PDF, então tá no meu iPad. Ele me ajudou muito. É um livro de neurociência. É o Kendall? Ele tem 900 Aham. páginas. Aí vocês vão falar assim, Edma é maluca, eu não vou ler o livro de 900 páginas. Óbvio que eu também não li um livro de 900 páginas de uma vez. Ah, você leu 7 vezes o marcado e você não leu esse livro de 900 Não, páginas. eu Ah, não. li, mas olha só, eu li capítulos. Você pode pegar capítulos e ir lendo. Não precisa ser na ordem. Você vai pegando capítulos e vai lendo. Tá, É um legal. livro, é um livro muito teórico, mas me deu vários insights. Vários insights de exercício, tá? É ótimo mesmo. Tem um capítulo de movimento dele que é maravilhoso. Ele explica muita Bem coisa. denso, mas muito bom. E o segundo, isso aqui. Ah, Neurodynamics, a arte de mindfulness em ação. irado. A primeira página desse livro é Por que exercício não funciona? E aí, me deu muita curiosidade de lê-lo. Então, para ser diferente do Pablo, tá, gente? Mas lembrando, esses três aí primeiros têm que ser lidos, não tem muito jeito. Vou colocar de novo lá as suas indicações. Vou repetir e vou adicionar esses 3. E só queria terminar falando uma coisa. O quê? Posso falar só mais uma coisa? Pode, Então, o generalismo, gente, ser movimento generalista, que a gente fala tanto, é você ter um mínimo de condições de fazer movimentos que te trouxeram até aqui. Tá? Então, eu acho que a gente tem que ter um mínimo. Depois, você pode colocar em cima o que você quiser. Se você quiser ter uma perna mais bonita, se você quer ser como você quiser. Mas vamos pensar com carinho em levar informações do mínimo que você tem que conseguir fazer. Por exemplo, levantar do chão, conseguir trabalhar do chão. Uma coisa que eu melhorei muito subir escadas, carregar coisas por um longo período de tempo. Não é só conseguir carregar. Você consegue carregar por 4 minutos uma coisa pesada, né? Então, acho que a gente tem que pensar nessas funções mais generalistas para a vida. E aí depois em cima... Autonomia. Nossa, acabou de falar autonomia. Depois em cima, o extra, você coloca como você quiser. Edma, maravilhosa. Obrigada, viu? Muito obrigada por isso tudo. O Rafa falou que tem que ter uma live pelo menos uma vez por semana, por mês. Eu acho que por semana, Rafa. Seria ótimo. O Rafa foi o meu maior incentivador a aceitar a vir aqui. Ele pede sempre, ele é um fofo lá de Recife. O curso da oficina, só para terminar falando, a gente fez um curso sobre isso. Olha que doido. Depois de 3 anos de ter acesso a esse conhecimento todo, eu me vejo dando um curso disso. É muito doido, mas assim, muito bom. É um ótimo. É uma terapia nossa que ainda ajuda as pessoas. Ótimo. Olha que maravilhoso. Então, a gente conseguiu juntar isso, uma paixão, uma terapia e joga pro mundo. Então, gente, não é uma coisa abstrata. É possível, existe um programa de treinamento possível. Então, né? Só para tirar muito desse abstrato aí da galera. Obrigada. Obrigada a você, Rafa. Parabéns por tudo. Que você leve informações. Amém. Vamos juntos. Obrigada a todos aí, que eu não consegui ver quem está aí, mas muito obrigada. Pessoal, a live vai ficar gravada aqui por 24 horas e depois vai ser jogada no YouTube, tá?
Ajuda a gente aí, manda para as pessoas para a gente aproveitar esse conhecimento maravilhoso da Edma. E até semana que vem, que vai ser com o Renato Meirelles. Eu vou anunciar, mas vai ser o Renato Meirelles e a Leca Zappellini. A gente vai continuar falando um pouquinho sobre movimentação natural no domingo. Beijo, até a próxima.